Abençoa, meu Deus. O Senhor recebe, meu Pai, toda a sua família. Eu glória nessa noite. Ajuda cada um de nós a entender a tua palavra. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, na presença do nosso Senhor Jesus, pedir por Ele, se puder, vamos fazer uma oração pela vida do nosso irmão, pastor Joel, Ilha, e em seguida vamos passar a palavra para ele. Soberano Deus, glorioso e Deus, nós estamos de fato de Deus, Senhor, nosso irmão, por mais essa noite, que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos dá, Senhor, da tua paz, Senhor, Senhor, Deus, vai cuidar do nosso Senhor, Deus, nós queremos santificar ao Senhor, Cristo, Jesus, nosso irmão, Senhor, a necessidade deles, Pai, Senhor, agora todos têm, Senhor, a partida, Cristo, a tua palavra, que teus céus, que teus ensinados, e glória, Senhor, a cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, a Deus, Pai, crescer, Senhor, na graça de conhecimento, Senhor, mais essa luz, Senhor, Deus, Pai, Senhor, venha, Senhor, a Deus, Pai, usar os céus, Senhor, com a tua poderosa alegria, Senhor, que é, Senhor, a Deus, Pai, Deus, o alimento que nós precisamos, Senhor, para os nossos filhos, e nessa noite, Senhor, venha ser trabalhado, Senhor, nossos corações, Senhor, Deus, Pai, a tua vontade, Senhor, é boa, agradável, perfeita, Senhor, e que precisa, Senhor, a Deus, Pai, estar, Senhor, no meu coração, Senhor, eu preciso estar no coração da tua igreja, na mente, Senhor, ó Deus, a tua palavra fala, Senhor, Deus, Pai, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, nessa noite, Senhor, nós vamos participar, Senhor, desse manjar espiritual, aonde, Senhor, Deus, nós vamos ver, Senhor, Deus, Pai, um ensinamento, Senhor, a tua palavra, Senhor, ó Deus, nessa noite, para, Senhor, Deus, Pai, nos edificar, para, Senhor, Deus, nos exortar, Senhor, Deus, Pai, para também, Senhor, nos consolar, Senhor, oh Senhor, Deus, Pai, para, Senhor, Deus, Pai, a cada dia, Senhor, Deus, nós sermos ferramentas, Senhor, na sua mão, Senhor, ó Deus, Pai, para nós sairmos, Senhor, Deus, Pai, deste país, desta cidade, Senhor, ó Deus, anunciando, Senhor, as boas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, Senhor, através do Evangelho. Deus abençoe, Senhor, em Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, nós agradecemos, e as palmas do Senhor, nós sempre agradecemos, Salvador Jesus Cristo. Eu amo a tua divina, Ele provavelmente amará a ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Olha, vamos decidir isso. Aleluia. Glória a Deus.
vitória por Cristo. Paulo está falando disso, qual o sentido da palavra? Entendeu a pergunta? Por que Paulo disse assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo? Não descobrir o sentido da palavra? É importante, não. É indispensável não saber que aí já vem um contexto que Paulo está usando. E ele está usando isso aí, não é o objetivo, é o subjetivo na vitória. Depois, ele falou essas palavras que ele tinha ensinado o povo. Pode sentar. Que só tem um único meio, que o pecado deixa de reinar nas vidas dos crentes. É quando ele desliga com o entendimento do sacrifício da lei. Aí ele sai da força do pecado. Por isso que ele disse, olha, no versículo 56 ele expressa, porque a força do pecado é a lei. Vamos ser mais. Eu acho que é por isso, irmãos, que a palavra ela tem afugentado acontecimentos da igreja. Eles entendem, acho que o contrário. Aí não vão mais criar a palavra. E isso vai cada vez mais afastando a pessoa. Então, quando Paulo disse, graças a Deus, que nos dá vitória com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está usando o ministério de transferência da lei para a atual graça. Porque todas as vezes que a pessoa faz um compromisso ou um propósito segundo a lei, o pecado reforça nela. Compreenderam? Porque nós temos. Vocês estão compreendendo ou não? Mas está mesmo? Ou é fazer para receber? Toda vez que você faz um compromisso, dizer eu vou fazer para receber, a lei, o pecado aumenta. Porque essa lei de fazer para receber não está no Novo Testamento, só no Antigo. Mas Moisés morreu e não ressuscitou. Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e agora não é fazer para receber, é receber para fazer. Não é fazer para viver, é viver para fazer, se viver. Estão compreendendo a linguagem da graça ou não? Não. Se não desviar, o esfriamento você não deseja, então Deus cada momento vai aumentando. Por isso que ele disse, está em 1 Coríntios 15:57, ele expressou a transferência do povo da lei, que a lei você só recebia se... Cadê a resposta? É uma demonstração que leva o homem ao ponto mais alto do orgulho, no ponto mais alto da soberba, tendo que se gloriar, mas não em Deus, a glória nele mesmo. Gloria nele mesmo. Agora a graça, ela tem a personificação, o contrário da lei. Por isso que ele diz isso. Aquelas frases que foram ditas. Creio que os irmãos estão compreendendo ou não? Não? E o que é que Jesus disse? Quando alguém não compreende a palavra, o que acontece? Vem o maligno e arredata o que foi semeado no seu coração.
pede carinho. Medite bem no efeito que a própria palavra traz. Quem compreendeu? Ele usa a palavra, mas ele não usa a palavra em meio termo. Ele usa a palavra integral. Um ponto completo e traz a palavra. Não sei se vocês compreenderam ou não. Se não compreender, é perigoso, porque a intenção de aceitar Cristo só tem uma, é salvação. Mas o que concerne a salvação, sem distorcer, não é só orar, é meditar. Estão compreendendo? Porque nós já tivemos os comentários. A pessoa, ela tem uma vida toda em orar, mas não tem uma vida de oração. Porque para possuir uma vida de oração é necessário que esteja em equilíbrio com a leitura da Bíblia. Fora disso, não é uma oração, é uma maneira de orar. Você ora, pede, mas não frutifica porque não examina a palavra. Compreenderam? A diferença em orar e oração? Qual a diferença? Compreendeu que nós precisamos de ensinamento? Como Jesus ele usou o imperativo, ide ensinar. E depois do ensinar, avaliar o ensino. Não é só ensinar, é ensinar, depois avaliar. Como está a mente da pessoa sobre aquilo que aprendeu. Eu cheguei e cumprimentei o irmão Deusimar, não foi Deusimar? Aí a gente já comentou, Deusimar, estou crescendo na graça. Glória em Deus. E aprendemos que você entra na igreja crescendo. E sai. Cadê a resposta? Sai crescendo. E às vezes a pessoa fala, você não pode entrar porque você sai de você entrou. Não seja. Pode até alguém acontecer isso, mas segundo a palavra, é para nos conservar conhecendo em Cristo, o Senhor da glória. Bom dia, vamos orar, pedir a Deus, a minha esposa que vai dar a outra. Então vamos jogar a Deus. Orar é falar com Deus, não é isso? E a oração? Entrar em ação. Entrar em ação. No ministério da palavra. Exatamente. É isso que nos traz um bom complemento. Nós já tivemos um comentário sobre a vida de Cristo em 3 fases. Aprenderam? Que muitas pessoas não lê e pensam. Mas a Bíblia não é de particular interpretação, ela é inspirada. E eu não entendo, então procuro entender, porque quando não entendo, o prejuízo é inevitável. Espiritualmente falando. Aí o teu irmão, presbítero César, passou para mim o tema aqui sobre o poder da palavra. O poder da palavra. Isso. E sobre o que nós estávamos comentando, até foi dado esboço para toda a igreja estudar, ter como a leitura devocional. Tem tantos versículos que satisfazem o desejo espiritual da pessoa compreender o que Deus está falando com ela hoje. E por isso
que a Deus ele sempre falou com nominação direta, mas ele disse: escreva. Depois que ele mandou escrever, ele disse: examine. Sempre foi assim. E nós vamos orar, pedindo a Deus que a palavra continua nos beneficiando mais. A palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, bendito és o teu nome para sempre, Senhor da glória, e permanece, ó Deus, para sempre. E eu preciso, Senhor, nós precisamos cada momento a mais, pelo medo da tua palavra, Senhor da glória, a tua santa e gloriosa misericórdia e a palavra nos tem, Senhor da glória, suficiência para nos manter, meu Deus e meu Pai, nesse poder divino, santo e poderoso. Ó Deus, que a nossa mente seja cada momento a mais seguro, Senhor, pelo poder da tua palavra, e permanece, ó Deus de amor e bondade, em Cristo Jesus, teu amado Filho, da virtude da tua gloriosa palavra. Amém. E graças a Deus, vamos ler a palavra. Pode abrir as nossas Bíblias no capítulo 30 do livro de Provérbios, e versículo 5. Provérbios de Salomão. Provérbios é o mesmo que palavras. Provérbios capítulo 30. E graças a Deus. E versículo 5. Provérbios de Salomão. O sábio, escrito na Bíblia Sagrada como o sábio Salomão. E na verdade Deus deu a sabedoria a ele e a nós também. E a nós também, ou não? Aleluia! Deu. Provérbios capítulo 30 e versículo 5. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor da glória. Encontraram? Amém. Toda palavra de Deus é pura. E esta é o escudo para os que nele creem. Pode sentar, melhoramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que ter cuidado para não cometer pecado de bibliolatria, não temos. O que é bibliolatria? Você idolatrar uma parte da Bíblia como mais poderosa do que outra. Isso se vê muito entre os crentes. Bibliolatria. Não, vamos fazer aqui uma divulgação de uma página. Tem uns que usam até como oração em relação à heresia. Mas aqui a palavra está dizendo: toda a palavra de Deus é pura. E escudo é para os que nele confiam. Como se usa escudo? A Bíblia foi escrita em uma linguagem, em uma cultura, a atualidade da época. E o escudo é uma proteção que os soldados usam contra as flechas, o algo que vem para atingir o rosto, atingir a face, atingir a cabeça, atingir a parte mais fatal do ser humano. Então, eles, quando iam para a guerra, eles usavam o escudo, que é a proteção, contra a parte mais fatal. Os irmãos podem ver que
a parte mais fatal do ser humano é o sobreconsciente. Quem sabe? Foi aonde o inimigo aproveitou, Deus permitiu para observar a fé das pessoas de Adão e Eva. E ali, onde o inimigo aproveitou que atingisse a parte mais sensível do ser humano, que é o intelectual, é o psicológico, que é justamente o subliminar da pessoa que ela possui, aonde a palavra ou errada ou certa, ela atinge a pessoa de tal maneira que o subconsciente fica conquistado pela verdade ou pelo erro, porque é o lugar que é onde se usa a mensagem subliminar. Ela vai e ela contorna dentro do subconsciente da pessoa e faz aquela como se fosse uma lavagem cerebral, da pessoa crê na mentira como se fosse verdade. Por isso que a Bíblia está falando aqui que a palavra, o poder da palavra, toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nele. O que significa confiar? Não desconfiar. Confiar e não desconfiar. E quando nós não somos perfeitos, somos seres humanos imperfeitos, às vezes a gente desconfia até de Deus, mas imediatamente se recupera. Porque você está preparado pelo escudo. Preparado. Os irmãos podem ver que é o único medicamento que ensina a pessoa a viver com a sã doutrina é a doutrina que domina o psicológico da pessoa. A palavra de Deus. Eu quero até dar um exemplo sobre esse assunto de doença mental, desde que a palavra não forma o alicerce. E o cristão, segundo a Bíblia, estando protegido por esse escudo, como o corpo humano é, a gente está sujeito a sofrer doenças físicas. Agora o cristão, segundo a Bíblia, ele não pode sofrer doenças mentalmente falando. A mente, porque se ele estiver mentalmente doente, jamais ele viverá o processo da sua doutrina, porque falta a palavra. Estão compreendendo? Porque o escudo, como lemos aqui, é uma proteção que já foi explicado contra as hostes do mal. Sabe o que é hostes? É a investida do inimigo número 1 das almas. Número 1 é o mais estratégico e mais especializado em derrubar líderes. Agora, quando você aceita Cristo com verdade, Ele nos dá o Espírito Santo. Claro que não é literariamente interpretado, mas espiritualmente. Então, o Espírito Santo, ele nos prepara psicologicamente de tal maneira que somos informados, que somos vitoriosos, porque o inimigo, a hoste, não penetra, porque o Espírito Santo é o escudo. É a proteção para que o cristão prossiga mentalmente bem. Não é 100%, você pode sofrer
decadências, como uma rápida depressão, no caso do profeta Elias, e outros mais exemplificados na Bíblia. Só que a enfermidade, ela não toma posse da mente, porque o escudo protege. E a palavra, ela não tem sobrevariação, a palavra, ela é pura. Sabe o que é puro? A palavra é pura, porque não tem manchas, não tem rodeios, não tem desvio. Por isso que a pessoa que ora, já falei isso no princípio, mas não examina a Bíblia, ele não tem uma vida de oração. Ele tem uma vida que ora a Deus, mas a oração significa a prática da palavra em ação. Entendeu? Por que às vezes a igreja, às vezes ora, foi fundada para orar, mas na oração não, porque quando se fala de ministrar a palavra, o número de membros diminui. Por que diminui? Porque a única coisa que leva a pessoa a fugir da palavra é ela confiar em ela mesma. Caso contrário, ela está sujeita à palavra de Deus. Vocês não estão compreendendo. O estudo ele traz uma proteção geral contra mim. Por isso que Paulo diz assim aqui em 1 Timóteo 3:6-3 diz a palavra. Se alguém ensina uma outra doutrina e não é conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a verdade, é soberbo e nada sabe. Quem sabe a graduação do pecado da soberba? Em terceira instância, é uma pessoa que toma atitude de não querer examinar a palavra e ela toma aquela atitude propositalmente e não examina. Então ela vive em soberba. No momento em que nasce desejos maus, ela não combate, ela alimenta, contenta, porfias, demandas, falsa piedade. Tudo isso estou citando Timóteo aqui, 6, 3, 4, 5. Invejas. Grupos divididos em cristão, aí diz que o espírito mundano toma conta da mente da pessoa. Por causa da divisão. Por isso que o poder da palavra, e a palavra poder, sabe o que significa poder? Poder é dinamite, vem do grego, onde o Novo Testamento foi escrito. A palavra poder significa que é mais forte do que pedra, quebra-pedra, dinamite. Dá uma referência aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 27 e 28, não sei se alguém quer ler para na sua alimentação, nesta palavra, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 27 e 28, abra as nossas Bíblias. Louvado e glorificado és o nome do Senhor da glória. Aleluia. O livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Isto, versículos 27 e 28. O Senhor 28 e 29 é diretamente do assunto. Encontraram? A palavra é de poder. Se encontrou, se alguém quiser ler, pode ler. Os quais cuidam e farão que meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em que está a minha palavra,
tem a palha como trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha. Isto, compreenderam? Então a palavra ela precisa que seja pregada com o sentido etimológico, não distorcido, de a maneira que o Espírito de Deus nos exorta a compreender a palavra. Aí ele está dizendo, o profeta ele tem a consolo contra o sonho, e o que está na minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Aí ele expressa, não é? Quem tem a palha com trigo, a palavra distorcida é palha, vai para o fogo. E a palavra com verdade é trigo, vai exatamente para o celeiro de Deus. E a palavra, ela é acima dos céus e abaixo da terra e por cima da terra. A palavra, porque Deus está acima dos céus. O salmista expressa isto. E a palavra está acima dos céus, porque acima dos céus está Deus. Deus está nos céus, acima dos céus, abaixo dos céus e no meio dos céus. É a palavra. Por isso que nós precisamos ter esta convicção de execução sobre a palavra. A palavra nos diz, nós não precisamos nem ler, só citar, que é bem conhecido, lá no capítulo 10 do livro dos Romanos, versículo 17, diz a Bíblia que a fé só vem ouvir o quê? A palavra. Agora, quando a pessoa ouve a palavra e crê na palavra, que benefício a palavra trouxe para ela? Frutos dignos de arrependimento. Imediatamente ela se arrependeu e creu. Aí a palavra já vem com o selo do Espírito Santo. É a conclusão. Você rejeitou Jesus, aceitou. É batizado pelo Espírito Santo? Não, vai buscar. Aonde está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Quando Jesus mandou os discípulos ficar em Jerusalém para receber revestimento, não selo do Espírito. Porque o selo do Espírito vem no momento pelo o poder. Sabe o que é o poder? O dinamite. E o coração é talvez de pedra, mas arrependeu-se imediatamente. Deus investe nele a doutrina da que gera a salvação. Então a salvação ela não é o poder de sacrifícios fechados, número de dias fechados. A salvação só tem uma finalidade. É para nós agora, nessa época que estamos tendo. Quando você ouve a palavra e creu, para que serve a crença? Para o testemunho que produziu fruto digno, porque ouviu a palavra. E devido ter ouvido a palavra, a pessoa foi beneficiada com qual benefício? Qual tipo de benefício? Batismo com o Espírito Santo, ser o Espírito Santo. Porque todo cristão que conhece a palavra, ele não se orgulha. Se perguntar, ou eu pergunto para mim, dando graças a Deus pela salvação, por que eu creio que estou salvo? Por que nós devemos crer que estamos salvos? É importante saber responder pela própria palavra. Eu creio que estou salvo porque uma vez eu ouvi a palavra, ou lendo a palavra escrita. Eu não tinha praticado nenhuma obra. Estão compreendendo? Já que antes que eu praticasse qualquer obra, qual foi a atitude de Deus para conosco, irmãos e irmãs? Antes que nós tivéssemos praticado qualquer obra,
boas obras. Podia até praticar na área secular boas obras, mas foi no sentido espiritual. Qual foi a primeira atitude que Deus tomou para conosco antes de praticar qualquer obra? Salvação. Compreendeu porque que nós precisamos aprender? Porque se nós cremos que nós estamos seguros, porque fazemos um propósito e cumprimos, então nós estamos fazendo obra para nós mesmos e glorificando a nós mesmos, e nós mesmos somos também de Deus. Agora, quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. E qual o fruto que traz esse resultado de ouvir? Qual? Hã? Eu acho que é por isso que muitos crentes, eles não têm uma certeza direta sobre a salvação, e é perigoso. Porque a salvação só tem um único meio, é pela fé sem obras. E para que servem as obras? Para testemunho, mas elas só vêm depois, só vêm depois, só vêm depois. Você oferta porque é salvo, não é para ser salvo. Essa é a doutrina fundamental do ensino da Bíblia Sagrada através da palavra. É bom que todos compreendam, porque a salvação que vem através da palavra, ela exclui de nós toda a vanglória, toda a exaltação. É verdade, ela exclui. Por que exclui? Porque junto com a salvação vem o Espírito Santo. Para qual finalidade? Para mostrar que a pessoa é filho de Deus. Por quê? Pelas obras? Pela fé. Pela geração da palavra. Está compreendendo? Ou vocês gerados pelo ministério da palavra, voltando ao mesmo assunto, sem a obra. Tiago está referindo que a fé, sem o testemunho, ela é morta, só que a fé ele usa primeiro. Ele não usa a obra primeiro, a obra em segundo lugar. Porque a fé, ela vem em primeiro lugar. É bom que entendamos, porque se a fé vem em primeiro lugar, nós não temos do que gloriarmos em nós mesmos. E confiarmos em nós mesmos. Por isso que é preciso que aprendamos a palavra de Deus. Compreenderam? O projeto da fé, ele é revelado por Deus antes do nosso nascimento. Antes que a pessoa nasça, ela já está enquadrada no projeto da fé. Deus sabe que ela vai ouvir a palavra e crer em ser uma pessoa em situação da salvação por eleição. Quer dizer, ele é eleito antes do nascimento. A palavra já traz, como é que você vai gloriar se você sabe que foi salvo antes de você, até mesmo fosse gerado? Já viu isso? Por isso que é preciso a meditação da palavra. Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, o que a palavra está dizendo? Se encontraram? É boa, não é tudo para nós o processo de entendimento desta palavra, a palavra de Deus. E no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, melhor dizer. Mas eu vou ler também o 3, vamos aqui a palavra de Deus. Efésios 1, 3, 4. Encontraram? Tão importante é a palavra de Deus, porque a palavra, como estou entendendo, ela é poderosa para fazer com que cresçamos em Cristo
e aperfeiçoamos nele. Aqui em Efésios capítulo 1, verso 3 diz a Bíblia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos virtuais? Todas. Então, por que você vai buscar bênção se a bênção ela faz morada? Você vai adorar, porque abençoar. Que aquela versão falou, porque a bênção, porque a bênção, porque a bênção. Entendeu? São expressões irônicas que querem manipular a pessoa do jeito que ela acha que é. Mas bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos fez o quê? Elegeu. Com quantas bênçãos? Nos abençoou. Nos lugares celestiais, aonde inicia o controle da vida. Vem do céu. Em Cristo Jesus, no versículo 4, como está escrito: como também nos elegeu nele. Nele, perdão. Antes da fundação do Ponto. para quê? Para o quê? Vocês santos. Irrepreensíveis. Então, quando você compreende a salvação, você tem uma vida tranquila. Mesmo na agitação da vida, mas agora você não tem mais ansiedade para receber uma bênção. Nenhuma. Porque todas as bênçãos vêm acompanhadas com a salvação, que é uma personificação da graça. Agora, na lei, não. Na lei você tem que fazer o sacrifício para receber a bênção. Mas é que aqui dentro do comentário, a lei morreu. A lei cerimonial morreu. A lei moral está presente. Que é a lei moral? A lei de amar. A lei de não cometer imoralidade. Está escrito no capítulo 13 do Evangelho de Paulo aos Romanos. Diz a palavra: a lei moral, não devais coisa alguma a não ser o quê? O amor. Hã? Então a lei moral ela tem uma dívida eterna. Nunca se pagará a dívida de amar, porque a dívida do amor é um fruto, é um testemunho, o fruto do Espírito Santo. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, porque devemos amar uns Aos outros. aos outros. Foi feito: não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, não furtarás. E o amor, diz a Bíblia, a palavra de Deus, não faz mal ao portador dele. E só é o único meio que temos para dar testemunho, cumprindo a lei moral de Deus, é o amor. Que para nós é um jugo leve, porque é obra do Espírito Santo. Quem ama no Espírito tem prazer em praticar a justiça, porque ela é um dos ministros de Deus. O amor. Esse amor não é simplesmente um dom. O amor, ele vem por qualidades. Ele exclui as violências causadas pelo livro da lei, escolhida pelo povo, não por Deus. O amor é o único meio que compreende a lei. Vocês estão compreendendo? Quem ama não faz acepção por pessoas. Está compreendendo? Quem ama não difama. Quem ama não quer ficar longe do seu amado. O amado, seja em Cristo, seja em cônjuge. É o amor. Não. Quem ama não suspeita mal. Quem ama não vive preparado, se não der certo, a ira vai acender.
se acender. Não, quem ama não tem o propósito de viver irado. E não ele volta para o mesmo conceito da lei que operava a ira de Deus sobre o homem. E o homem também não tinha o espírito para dominar, que era na letra, e a letra mata. Somente o que vivifica é o espírito, mas somente por meio da fé. Não sei se vocês estão compreendendo. Estão ou não? Não, se não estiver compreendendo, procure compreender, porque a nossa segurança está mediante os dois níveis de imperativo que Deus deu. É a fé e o conhecimento. Ou seja, a unção que é pela fé, e o conhecimento vem da onde? Da leitura da palavra de Deus. Porque a aceitação da palavra nos incentiva a estar com Cristo. Hoje nós vemos Cristo na revelação dentro de nós, mas Cristo assentado no trono em Jerusalém, no tempo do milênio, ainda para nós estamos vendo longe de lá. Mas crendo que isso será tanto no trono celeste como no trono terrestre, no sentido bíblico. E isso somente por meio do que nós estamos caminhando para aquele etapa que os judeus na promessa vão ser salvos. Mas de que maneira? Pelas obras, o Deus vai considerar os judeus na promessa como pecadores, e através daquela consideração, aí Deus ergue eles em santificação por meio da fé que vem por meio da palavra, o poder da palavra. Então não existe, só existe um tipo de salvação. É o único, é este. É você ouvir a palavra e receber o quê? A fé para qual finalidade? A fé para que o próprio Deus invista em nós, para que cresçamos em justiça, irmãos. O justo viverá pela fé. E como se consegue fé? Pela palavra. É por obras, por sacrifícios, por números de dias fechados? É? Não. Se consegue fé unicamente ouvindo. Ouvindo o quê? Palavra. Que é o poder de Deus que esmiuça bem. Por isso que todos os sermões, todas as pregações, só tem o objetivo de ser fundamentado na Palavra. E fora da palavra é desvio de conduta de época. Vamos aqui para Pedro, capítulo 4, verso 11, abra as nossas Bíblias. Completando aqui, verso 4, diz: e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Exatamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que a palavra, ela nos traz o suficiente para a vida com Cristo. Porque através da palavra que surgem as boas para a salvação. Sim ou não? Não, para testemunho, a salvação vem antes. É pela fé e através pela palavra. E na Epístola de Pedro, capítulo 4, vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra, o poder da palavra. É o que todos nós devemos ter esta segurança.
1 Pedro 4,11, o contrário. Se alguém falar, fale o quê? Segundo as palavras de Deus. Segundo, As palavras de Deus. se alguém administrar, Administre segundo o poder que Deus dá. isso. Por que poder? Porque a palavra é poder. Deus dá poder. Se alguém falar, fale segundo. Mas você só pode falar segundo a palavra quando você deixa aquela ilusão emocional. A palavra diz uma coisa, a pessoa de Deus também ainda não isso. Compreendeu que o grande é? Mas a palavra, ela tem o intuito de ser interpretada. No correto que ela tem. Se você fala segundo a palavra, então a pessoa, ela é uma pessoa sujeita à lei de Deus, no sentido moral, como já foi dito. Se alguém administrar a lei de segundo o dom, como recebeu de Deus, e na sequência, como dispenseiro da multiforme, graça de Deus. Quer dizer que você não vai fazer para receber. A palavra, essa vai dispensa, está no capítulo 4, complemento da palavra, capítulo 4, Coríntios 1, que os homens nos consideram como dispenseiros da multiforme graça de Deus. A lei, como eu disse ali, fazia para ser iniciada supostamente, porque não funcionou. Agora a graça, você, por meio da fé, você crê. E quando você crê, a produção vai crescendo. Deus vai nos enchendo de sabedoria, nos enchendo de palavras confortáveis, nos enchendo do amor dele. O amor de Deus aperfeiçoando nesses seres vários, cheios de falhas como somos nós, mas isto não impede o amor de Deus aperfeiçoar, porque a glória é dele e não é nossa. Por isso que a gente tem uma certeza em Deus. Aí a palavra vem. Deus nos enche. A palavra dispensa, quem sabe o significado dela? É que a Bíblia foi escrita numa linguagem bem atual e numa cultura da época que a Bíblia foi escrita. Até lá, quem é do Nordeste? Ninguém? No Nordeste constrói uma casa, uma sala, uma varanda, cozinha, quartos, mas tem a dispensa. A senhora sabe disso, né? E na dispensa é um quartinho dentro da cozinha ou em pé próximo à cozinha. Aquele quarto é para colocar todo o mantimento, sim ou não? Chama-se dispensa. Então, enche o quarto de suplementos, de alimentos. E no momento da necessidade, a pessoa vai lá, onde ela vai pegar o alimento? Na dispensa. A dispensa está cheia. Deus abençoe o trabalho, projetou bem, a dispensa está cheia. Agora nós, na fé, você vai crendo e Deus vai nos enchendo. Vai nos enchendo, vai colocando os nossos corações cheios da dispensa. Sem a obra, é pela fé. Depois, isso é a personificação da graça, relacionado com a palavra que é o poder. Então você vai enchendo, Deus vai enchendo a sua dispensa, a sua vida, a nossa dispensa, a nossa vida cheia de conselhos, de boas obras, mas tudo de graça, porque é pela fé. Aí a palavra diz que os homens nos consideram como que? Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tirando a dispensa, hoje chama, na linguagem mais atual, chama-se armários. Na cozinha tem os armários para colocar as despesas. E nós somos, na linguagem de hoje, temos o armário dado por Deus, que é o nosso coração, e Ele nos enche.
para depois se distribuir. Só que esse preenchimento não é por sacrifício, é lá pelo primeiro dia que a pessoa recebeu a palavra, creu na palavra e prosperou na palavra. Estão compreendendo? Não. Vamos para o Apocalipse, capítulo 19. Já estamos indo para o final. Abra suas Bíblias, o livro do Apocalipse, capítulo 19. Versículos 8, 9. Lembra da terra, verso 7. Glorificado o nome do Senhor agora. Porque tem pessoas, irmãos, que elas não sabem se ela está salva. Dá para observar através de avaliações. Porque o que inspira a igreja é a doutrina da salvação. E ela só pode ser aceita quando é extraída genuinamente o poder da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 7 diz assim: compraram, regozijemos, exultemos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa. Isso. Depois o que foi dado no versículo 8? E foi-lhe dado Vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Olha bem, como se consegue ser justo? Bem, pode ver que na glória, quando a igreja estiver reunida, só existe um tipo de vestimenta emblemática. É o emblema que denota a maneira que a pessoa ouviu a palavra, aceitou a palavra e foi salva antes das obras. Por isso, ela é vestida com o emblema da fé. Em primeiro lugar, porque as vestes do fino e puro são os atos de justiça dos santos. A pergunta, se os irmãos quiserem responder, é esta: de qual maneira Deus nos considera justos? Só tem uma maneira de Deus desviar a ira de nós, irmão. Que esta fé vem junto com a revelação do Filho de Deus em nós. O primeiro dia que a pessoa recebeu a palavra de Deus, ela foi classificada com qual título? justa. É bom que saibamos. Ela foi classificada justa. Romanos 5 primeiro. Sendo justificados pela fé, aí junto com a fé, vem o Espírito Santo trazendo em nós paz. Diz a Bíblia, porque a justificação é a maneira de Deus falar: tu eras ímpio, mas tu creu na minha palavra, agora tu és justo. Compreendeu como o jugo de Jesus é tão leve? E o fardo é tão suave, igual ele fala e usa na prática, e encontra descanso para as nossas almas. Bem assim, quando nós acreditamos e cremos nessa palavra, aí nós não temos que pegar isso, repetir a palavra, não temos motivos para vanglória. Senhor, que diz Deus me deu aquilo, isso é vanglória e é suqueira. Eu não posso faltar no culto que eu estou numa campanha. Você nem só tem um que não pode faltar, que não falta é Deus. O ser humano é falho. E se não entrar pela palavra, é ignorante. Mesmo no sentido de aceitar a palavra.
de Deus. Agora, aqui é o emblema da justiça. O único emblema. As vestes de vinho fino, puro, são testemunhos que as pessoas receberam a classificação de justo. Compreenderam ou não? Então, quando você vai compreendendo a palavra, a Bíblia diz que até para conviver com a cura física, tem mais acesso. Hoje, quanto mais se prega cura divina, mas as enfermidades estão lotando hospitais, escolares, constantemente, quanto mais se prega. Ele pode pregar uma cura através de troca de por obras. E esse tipo de pregação, ela é falsificada, relacionada à palavra de Deus. Isaías lamentou, Jesus confirmou a lamentação, Isaías 6, 9 e 10. Porque o coração daquele povo da época estava endurecido, uma parte era para Moisés, e outra parte talvez para Jesus, e outra parte para os seus próprios pensamentos. Quer dizer, os lábios são que confessam, mas as obras negam a confissão dos lábios. E por isso não se convertam para que venham a ser curados. Isaías 9, capítulo 6, 9, 10, 11 fala disso, a palavra do Senhor. Vocês têm dúvida? O ensinamento ou não precisa? O cristão tem direito de ser hoje que ele é salvo, perseverante, claro. Tem direito ou não?